Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Mais um dia, né? Mais um dia abençoado na presença de Deus, né? Glória a Deus, vamos começar esse dia maravilhoso com a presença do Senhor. Vamos fazer hoje, segundo Reis, capítulo 7. O título é Eliseu prediz a abundância de víveres, né? Que fala o capítulo 1, 2 e 3. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um círculo, e 2 medidas de cevada por um círculo, à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda o Senhor fizesse janelas no céu, pode-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morremos? Né? Então, esses 3 versículos, né, tá falando de que o profeta Eliseu declara que Deus traria abundância sobre Samaria, né? Porque eles estavam vivendo um tempo de fome, um tempo de seca, irmãos, né? Então Eliseu anuncia que no dia seguinte haveria fartura e comida, né? E chegaria comida para eles, né? Eles iam encontrar comida, né? É o que Eliseu está declarando, que Deus mandou declarar, né? Que está falando aqui, ó. Haverá por um círculo a 2 medidas de cevada e por um círculo a porta de Samaria, né? Então chegaria abundância, chegaria comida para eles, né? E um oficial do rei duvida da profecia, dizendo: que isso seria possível? E Eliseu responde que ele viria um milagre acontecer, mas não participaria dele, né? Então Eliseu estava dizendo para o oficial, como ele duvidou, ele iria ver, né, o milagre acontecer, mas ele não ia participar da ceia, ele não ia comer, né? Ele ia ver com seus próprios olhos o milagre acontecer. Enquanto isso, 4 leprosos do lado de fora da cidade decidem agir e acabam sendo usados por Deus para descobrir que o exército inimigo havia fugido, né? Abrindo caminho para a libertação e a provisão. Então, o que os leprosos resolveram fazer? Ir até a cidade de Sírios para ver o que tinha acontecido, porque o exército tinha fugido, né? E chegando lá, não tinha ninguém na cidade. E eles entraram e viram roupas pelos caminhos, né? E aquela cidade estava sem ninguém. E aí eles aproveitaram, estava tudo do mesmo jeito, aproveitaram para comer, né? E pegar algumas coisas, né? Que tinha ouro, tinha prata, né? E lá estava cheio de abundância, cheio de comida. Enquanto os outros estavam em Samaria passando fome, né? Mas Deus já tinha falado que iria chegar abundância, né? Sobre Samaria. Iria chegar comida, porque eles estavam vivendo um tempo de seco, né? E Deus fez uma declaração, né? Para o povo de Samaria. E foi o que aconteceu. O oficial duvidou, né?
da palavra de Deus, ele não participou da ceia, como Eliseu falou, você vai ver o milagre com seus próprios olhos e não vai participar. E os leprosos resolveram ir até a cidade de Sírios, né? Acabando sendo usado por Deus. E chegando lá naquela cidade não tinha ninguém, né? Por que não tinha ninguém? Porque Deus tinha feito um barulho, um ruído muito grande, né? Um ruído um ruído de cavalos, né? De carros, né? De um exército grande. E os inimigos que estavam naquela cidade, né? O exército que estava naquela cidade, eles acharam que estava chegando um exército grande para atacá-los. Então eles ficaram com medo e fugiram, deixando até as coisas pelos caminhos, né? E foi aí que Deus usou aqueles 4 leprosos, né? Eles deixaram tudo para trás. Então a abundância, né, chegou em Samaria, porque o exército inimigo fugiu em Sírios, deixando tudo para trás. Então é o que eu entendo, irmãos. Deus, você viu o que Deus faz? Deus fez um ruído muito grande de cavalos, de carros, como o exército estivesse chegando, um exército muito grande, e o inimigo, né, o exército, né, ficaram com medo e falaram: vamos fugir porque está chegando um exército grande aí, né? E era apenas um ruído que Deus tinha feito para fazer um milagre, né? Em Samaria, porque eles estavam passando eles estavam com fome e não tinham o que comer, estava no seco, né? Então não devemos duvidar do que Deus fala, né? O que Ele falou, Ele cumpriu, né, irmãos? Ele falou que haveria comida, né? Ele falou que haveria um círculo de comida, um círculo de cevada, né? Amanhã, né? No mesmo horário. E ele teve a provisão de Deus. Não devemos duvidar. Quando Deus falar: olha, vai acontecer isso, vai ter abundância, vai ter grandeza, vai ter milagres, não devemos duvidar. Devemos acreditar, porque Deus não é homem para que minta, né? Deus, o que Ele fala, Ele cumpre. Então devemos, irmãos, só acreditar, não ser incrédulos, acreditar no que Deus está falando, né? E confiar, né? Mesmo quando tudo parece impossível, Deus pode mudar uma situação em um único dia. A fé abre portas que a dúvida, né? Ela fecha. Então, nós não devemos duvidar de nada do que ele fala, porque quem estava falando era um profeta, e o profeta Eliseu. Ele trouxe a declaração de Deus, né? Deus declarou e falou que traria abundância, e Deus trouxe, né? Como o oficial não acreditou, né? E duvidou, ele não participou, porque na verdade, irmãos, ele morreu na porta de Samaria, né? Então, veio um carro, deve ter sido aquela época uma carroça, e passou em cima dele, né? Então ele não participou do milagre. Então está dizendo, não devemos deixar de acreditar no que Deus fala, né? Que os seus profetas falam, né? Devemos crer, só crer, irmão, e confiar. Né? Quando você ouvir alguma coisa, olha, Deus vai fazer, às vezes você está passando em algum lugar, ou alguém chega para falar para você, você crê, porque vai acontecer. Amém, irmãos? É que eu entendo desses 3 versículos e do que o profeta Eliseu está passando para o povo de Samaria. Glória a Deus, né? Chegou a abundância e a fome foi cessada, né? E eles acabaram tendo que comer, né? Porque Deus, como Ele é grande e poderoso,
Ele tem os teus meios de fazer, né? Só devemos acreditar e confiar. Amém, irmãos? Creia no Senhor que no final tudo dá certo. Não seja incrédulo. Só creia que vai acontecer e acreditar. Amém? Hoje é o que eu tenho para falar. Amém, irmãos? Tenha um bom dia e uma boa tarde na presença do Senhor. Confia nele que tudo dá certo. Amém? Glória a Deus.